Que a paz de Jesus nos envolva. Abrindo aqui o Evangelho, é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É piedade, o item 17, tá? E vem falando assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, quando por bondosa simpatia chegai a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o, penetrante e suave, que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E o ouvido, essa abnegação, quer dizer, esse esquecimento, em favor dos desgraçados, é virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhes submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo com que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Bem, gente, tem mais 2 parágrafos que são um pouquinho grandes, e nós pedimos aqui aos amigos, né, fazer a leitura completa, para que nós possamos assim entender melhor esse sentimento que é o da piedade, né, aonde a gente coloca assim no lugar do outro, e tendo aquele sentimento maior que a piedade se assemelha à compaixão, a gente vai compreender a dor que o outro está passando, né? Então, assim como Jesus entendia e entende até hoje as nossas dificuldades e as nossas dores. Então, que cada um de nós nesse momento possa assim elevar os pensamentos e os sentimentos a Deus, a Jesus, solicitando nesse momento, Pai querido, os bons amigos espirituais, o envolvimento a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos dar por iniciado o estudo dessa noite do livro Nos Domínios da Mediunidade. Que cada um de nós aqui possa assim estar com as nossas mentes abertas, os corações principalmente, para compreender hoje a lição que iremos estudar, colocando sempre, Pai querido, o esforço e a vontade como mola que nos impulsiona a nos melhorarmos, a trilharmos o caminho desse nosso maior irmão, desse nosso maior modelo, que é Jesus. Abençoa assim também, Pai querido, o nosso querido Sérgio nas suas colocações, que ele possa ser intuído pelos bons amigos espirituais e que todos nós aqui possamos juntos permanecer nessa vibração amorosa, estarmos unidos num só sentimento, Pai, o do amor. Pedimos então a tua proteção, o teu amparo e o teu amor para iniciarmos, nesse momento, o nosso estudo da noite. Abençoa-nos, Pai querido. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Sérgio, meu amigo, uma boa tarefa. Dinho, seja bem-vindo, muita paz. Que Jesus te abençoe, Sérgio. É só levantar a mãozinha que eu estou te passando. Ok, Elô, obrigado mais uma vez, boa noite Lisa, Roberta, boa noite, Dinho, boa noite. Vamos então dar continuidade ao estudo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro que nos traz tantos conhecimentos vistos do mundo espiritual sobre esse fenômeno tão importante para a humanidade, que é o fenômeno mediúnico.
É o 9º livro da série de André Luiz, que nós estamos estudando aqui já há alguns anos, e que nesse livro ele vai nos trazer, como eu disse, muitos ensinamentos acerca de várias facetas do fenômeno mediúnico, várias modalidades de mediunidade, sempre nos trazendo a prática, né? Não apenas a teoria, porque a equipe de benfeitores espirituais que André Luiz integrava naquela ocasião, sob a orientação do instrutor Aulus, eles estão então nesse momento aqui do livro, no capítulo 8, eles estão em visita a uma instituição espírita, presenciando uma reunião mediúnica. E ele vai nos narrar aqui, em alguns capítulos, diversas circunstâncias que envolvem essa reunião, diversos fatos ocorridos na reunião, descrever os fenômenos verificados. E hoje, então, no capítulo 8, ele vai nos falar sobre a psicofonia sonambúlica. É o tema que trata desse capítulo. Vamos ver então quais são as observações que André Luiz nos traz sobre o que ele presenciou nessa reunião. Como eu disse, a equipe de benfeitores, ele integrando essa equipe de benfeitores, estava ali presente, fazendo as observações, fazendo os estudos, porque essa era uma diligência, era uma excursão de aprendizado. O objetivo era levar a André Luiz e ao seu companheiro de estudo, Hilário, levar esse conhecimento, né? Fazer com que eles passassem por determinadas experiências e daí extraírem o conhecimento que eles estavam em busca nessa tarefa. Vamos ver então como é que André Luiz nos descreve essa parte da reunião tratada no capítulo 8º. Nos capítulos anteriores nós vimos, ele já começou, né, as observações, já houve uma manifestação de um espírito, através de uma psicofonia, só que dessa vez é uma psicofonia sonambúlica, ou seja, uma psicofonia aliada ao fenômeno do sonambulismo. O médium, como nós vamos ver, ele se encontrava, aliás era uma médium, né, se encontrava sob estado sonambúlico. Vamos ver o que André Luiz nos relata. Sob a guarda do venerando amigo, que mais se nos afigurava um nome apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Quer dizer, então adentrou nesse momento da reunião, né, pelo local, trazido pelos espíritos dirigentes da reunião, que era uma reunião mediúnica, que nós chamamos comumente aqui de reunião de desobsessão, né, também chamada reunião de tratamento espiritual, onde os espíritos em sofrimento, espíritos obsessores, eles são trazidos para serem tratados, para serem esclarecidos. Então entrou no recinto esse espírito que André Luiz descreve aí, lembrando um fidalgo antigo pela sua vestimenta, e esse espírito, pela sua inferioridade, estava revestido de fluidos de natureza totalmente negativa, impura, né? Formando uma massa escura, como André Luiz diz aí, e expedindo emanações repugnantes, né? Como ele descreve aí no seu relato. Ele continua: nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda fácies. Aqui e ali, nos variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento
eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade, esperança. Mas naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Ante a expressão com que surgia de inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Quer dizer, no local já existiam, já se encontravam ali espíritos em situação de sofrimento, espíritos inferiores, espírito em condição muito negativa no mundo espiritual, denotando, trazendo, estampado em seus semblantes, em suas aparências, o sofrimento a que estavam entregues. Mas, como diz André Luiz, nenhum deles exibia uma aparência tão horrível, tão repugnante quanto desse espírito que chegou ali. Então, ele esclarece que esse espírito, né, que transparecia da sua aparência, emanava vibrações de frieza, de malignidade, de endurecimento, e ante esse surgimento, né, essa aparição repentina desses espíritos, aqueles que lá se encontravam, que eram espíritos perturbados, ficaram até receosos. Eles até, diz André Luiz, recuaram, né? Eles ficaram numa posição de cautela, assustados com a aparência daquele espírito. E a gente pode ver, né? Se os outros, que já não eram espíritos que estavam em condições satisfatórias, né? Ele descreve em outras, no caso dos capítulos anteriores, ele descreveu que esses espíritos que estavam ali presentes foram levados para serem tratados. Eram os espíritos em sofrimento, espírito em condição espiritual muito inferior, também com aparências bastante assustadoras, mas ante esse espírito até aqueles mesmos se sentiram perturbados, ficaram assustados e receosos com o que poderia acontecer. Para a gente ter uma ideia do que esse espírito transmitia, né? Quais as sensações que esse espírito transmitia. E ele continua: na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que faz exclamações. Quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Bramia, semiafônico. Covardes, por que me segregaram assim? Onde estão os abutres que me devoram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexo no Brasil, A loucura de um povo não pode alastrar-se por toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício. 5 troncos. Eis aqui de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Quer dizer, era um espírito, então, que a gente vê, que ainda trazia em seu psiquismo aquela ideia, ainda estava vivendo uma situação que ele vivenciara mais de um século antes. A Revolução Francesa foi no final do século XVIII, e aqui na narrativa de André Luiz nós já nos encontrávamos no século XX. Então, esse espírito, ele ainda estava vivendo
psiquicamente aquela personalidade que ele adotara naquela outra existência. Exato, Elô. Ele estava com a sua mente, o seu psiquismo totalmente preso, vinculado ao passado. Ele ainda não havia se desvencilhado, embora estivesse desencarnado, estivesse já no plano extrafísico, ele ainda não havia conseguido se desprender daquela situação. Seu psiquismo ainda estava voltado para aquela personalidade que ele vivenciara. E pelo que nós podemos observar aqui, das suas palavras, ele foi um senhor de escravos, né? Foi um nobre, né? Como se chamava na época, com privilégios, e ele não admitia perder esses privilégios. Ele inclusive vociferava contra a Revolução Francesa, que foi a que justamente derrubou essa nobreza, essa aristocracia que imperava na França no final do século XVIII. E ele então temia que essa revolução refletisse aqui no nosso país, no Brasil. E estava com medo então de perder essa sua condição de nobreza, essa sua condição privilegiada de explorador dos mais pobres, né, dos menos favorecidos pela situação social e econômica. Quer dizer, era um espírito totalmente desequilibrado. Pois é, Lisa, chega a ser digno de dó, né, de piedade. Aliás, como a nossa página inicial hoje, que concita, né, a praticarmos a piedade, né? Ele era um espírito que realmente despertava esses sentimentos de dó, de compaixão, de piedade, porque face o seu estado de desequilíbrio em que ele se encontrava. Continua André Luiz. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros de antiga propriedade rural, em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. É aquilo que nós já comentamos, né? Ele desencarnou nessa época, no final do século XVIII, mas ainda conservava na sua mente aquela situação, aquele status que ele vivenciara de senhor, de escravos, de nobre, de fazendeiro rico. E como disse aí o orientador de André Luiz, foi um fazendeiro desumano, como aliás as suas próprias palavras denotam, né? Quando ele diz que irá tratar seus escravos na base do chicote, né? Que do tronco, colocados no tronco, no castigo, aqueles que se rebelarem, aqueles que demonstrassem alguma noção, algum sentimento de liberdade, expressassem alguma simpatia em relação aos acontecimentos da França. Continua então o instrutor Aulus falando. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíam sob o guande de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores, que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Quer dizer, aqui é a descrição, né, da situação desse fazendeiro, desse nobre, esse espírito que vivenciara essa personalidade, como nós estamos vendo aqui até agora. E André Luiz continua seu relato. Valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto do triste recém-chegado, com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos. Ia apontar para aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor
adivinhando-me o impulso, acrescentou. Quer dizer, aqui André Luiz observou então que esse espírito estava com aquele seu olhar fixo, né, penetrante, como se tivesse ainda vendo, né, presenciando aquela situação que a sua mente, que habitava a sua mente, aquela situação de senhor explorador e senhor de escravos. Então continua o instrutor Aulus narrando a situação desse espírito. Odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, quer dizer, quilombo era onde os escravos se refugiavam, aqueles escravos fugitivos, né? Então, quando ele conseguia recuperar esses escravos que fugiam, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhe os olhos, reduzindo-os à cegueira, para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor de seus passos, granjeando então fama e riqueza. Quer dizer, então o instrutor Aulus continua descrevendo o que esse espírito fizera aqui na Terra. Então não é de admirar a condição espiritual em que ele se apresentava, né, naquele momento. Realmente é uma coisa horrorosa, né, Elisa? Ele era um espírito tremendamente perseverante no mal, né, impregnado da maldade, da crueldade, que fazia com seus escravos, aqueles que caíam, né, nas suas garras, como diz aí o instrutor Aulus, levava a uma situação dessa de extrema desumanidade, né? Cegava-os e depois ainda jogava aos cães para que eles fossem devorados. Era um espírito realmente mau, né, impregnado da maldade. Pois é, Lisa, se nós considerarmos que a nossa destinação não é essa, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, com todos, quem sabe, né, se não é a reencarnação desse espírito, né, ainda purgando seus últimos equívocos. Então, como eu estava dizendo, não é de surpreender a condição espiritual desse espírito, né? Um espírito que tivera na Terra uma existência de modo tão desumano. Mas o que eu estava dizendo era o seguinte, como você falou que era uma mente doentia, né, Lisa? Pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos todos aqueles atributos de que a divindade é portadora, né? Misericórdia, de justiça, de bondade, de amor. Nós temos tudo isso conosco. Deus nos dotou de todos esses atributos, estão conosco em estado latente, para que nós venhamos, no curso do nosso processo evolutivo, desenvolvê-los, fazer com que eles aflorem e passem a integrar a nossa personalidade. Então, uma mente como a desse espírito, que se desvia de tal modo dessa destinação, desses atributos de que ele é dotado, realmente nós podemos considerar uma mente doentia, né? Uma mente extremamente doentia, porque é uma coisa totalmente fora da normalidade, da destinação para a qual nós fomos criados, né? Continua então o instrutor Aulus falando sobre esse espírito. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Quer dizer, eles estão vindo à morte. O que aconteceu? Como Kardec
mostra no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, que ele trata das penas futuras, na parte em que ele nos fala do Código Penal da vida futura, ele diz que uma das penalidades mais graves e mais torturantes porque passa o criminoso é se constatar no mundo espiritual diante de suas vítimas, a cobrarem por seus crimes, a manifestar a intenção de vingança. Então foi o que aconteceu com esse espírito. É mais um testemunho daquilo que Kardec nos traz, né, na filosofia espírita, no livro Céu e Inferno. Esse espírito ele se viu diante de suas vítimas, cobrando os terríveis crimes praticados por ele. Então se transformaram em terríveis, temíveis perseguidores, diz aí o instrutor Aulos. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, a lhe acumularem o espírito de aflitivo pavor. É isso, né, que Kardec nos mostra no Código Penal da vida futura. Formam em vingadores. E esse é um dos principais castigos, uma das principais penas que o espírito criminoso está submetido ao deixar o corpo físico. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro através da morte. Quer dizer, ele sequer tinha percepção de que se encontrava numa outra forma de vida, que já havia deixado o plano físico e que estava agora fora do seu corpo físico, estava agora no mundo espiritual. Ele não tinha percebido sequer que havia desencarnado. Um fenômeno, né, um processo que ele sequer conhecia, né, naturalmente, né, não tinha nem a menor noção desse fenômeno morte. E isso realmente é muito comum, nós vemos isso diariamente nas reuniões de desobsessão dos centros espíritas, né? Espíritos que comparecem para serem tratados, para serem esclarecidos e que estão de tal modo ligados às coisas terrenas, estão de tal modo envolvidos com as situações aqui na Terra, que não percebem que já desencarnaram, ainda acham que continuam encarnados, que continuam na mesma forma de vida, como aconteceu com esse espírito, que não tinha sequer noção da nova situação que estava vivenciando nesse momento. E ele continua, o instrutor Aulos falando sobre esse espírito. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Vive assim entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrar o corpo espiritual às faculdades da visão. Então isso aí é a incidência, é a atuação da lei de causa e efeito, né? Que Jesus nos ensinou, que cada um recebe de acordo com suas obras, e que a doutrina nos mostra. Os Espíritos dizem, no Livro dos Espíritos, questão 1000 e pouco, que cada um é punido naquilo em que errou, né? Ou seja, as penalidades que nós teremos, porque nós teremos que passar na vida futura, quando deixarmos a vida terrena, elas serão da mesma natureza dos crimes, dos equívocos que nós praticamos aqui na Terra. Então, ele cegava esses espíritos, como nós vimos, né, há pouco, né, no relato do Aulos, explicando sobre como ele se portou aqui na Terra. Então, estava agora, o que aconteceu? No momento em que ele praticou esse ato, em desacordo com a lei de Deus, ele desequilibrou o seu perispírito. Ele gravou o seu perispírito
com as marcas desse crime, né? Ele lesionou o seu perispírito justamente na parte da visão, da parte responsável pela visão. Então estava agora no mundo espiritual também passando por um processo de cegueira que ele causara àqueles que não lhe satisfaziam, não lhe atendiam os caprichos. Ou seja, como disse a Lisa, colhendo o que plantou através da lei de ação e reação. Exato, tudo isso pelo poder, pela ganância, né? Pela ambição do dinheiro, porque era um latifúndio de grande proporção, né? De muitas posses, como disse aí, como explicou o Aulus. Fazia tudo isso, perpetrava todos esses crimes para aumentar cada vez mais a sua riqueza. Desconhecia, né, totalmente, ignorava aquele ensinamento de Jesus, de que os verdadeiros tesouros são aqueles tesouros do céu, que as traças não corroem, a ferrugem não consome e os ladrões não roubam. Ou seja, são os valores espirituais, são os atributos morais, são as conquistas do intelecto. Esses é que são os verdadeiros tesouros, porque esses ninguém tira de nós. Uma vez incorporados ao nosso patrimônio, nós não os perdemos jamais. Toda essa sua fortuna, todo esse seu latifúndio, esse ouro que ele acumulou aqui na Terra, ficou por aí, né? Não sabemos qual a destinação. E ele estava agora privado dessa fortuna e se sentindo nessa condição extremamente desequilibrada, sem a visão, com um sofrimento terrível, numa condição como o espírito, como o Aulus, o próprio André Luiz também descreveu no início do capítulo, com uma aparência que causava até repugnância. Bom, vamos com a descrição de André Luiz. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria acolher o indesejável comunicante? Quer dizer, Dona Celina é aquela médium que nós vimos aqui no estudo do capítulo, parece que é do capítulo 3º, que André Luiz fala sobre o aparelho mediúnico, a aparelhagem mediúnica, e que descreve essa médium como uma pessoa de elevada condição moral e, em consequência, com um grande potencial mediúnico. Então esse espírito ele foi colocado próximo a essa médium para que ele pudesse se manifestar, o que causou uma certa estranheza para André Luiz, como ele diz aí, na medida impressionou-me desfavoravelmente. Reparei-lhe a luminosa auréola, está falando da médium, contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro, e deixei-me avassalar por incoercível temor. Quer dizer, André Luiz estava receoso. Como é que uma médium com aquela luminosidade toda, com aquele patrimônio moral como era Dona Celina, o que poderia lhe acontecer ante a aproximação desse espírito de condição tão inferior? Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Refletiu André Luiz. Aulus, porém, deu-se pressa em explicar-nos. Acalmem-se, diz Aulus. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quer dizer, ele não estava ali por acaso, ele não estava ali de graça. Os dirigentes espirituais da casa, né, como toda a casa espírita, tem a sua direção terrena, física, material, e tem a sua direção espiritual. Então essas reuniões de desobsessão, de tratamento espiritual, elas são extremamente controladas, dirigidas por essa direção espiritual, que só permitem a penetração no recinto daqueles que precisam ser tratados, daqueles que têm
vão ter algum papel, alguma finalidade propositiva, útil à reunião. Então aquele espírito, diante da apreensão que André Luiz manifestou, pela sua aproximação daquele espírito horripilante, como ele diz, aproximando-se de Celina, Aulus mandou, disse para que ele ficasse calmo, porque ele estava ali, aquele espírito, com o consentimento dos mentores da casa, que estavam então observando e estavam então controlando as suas atitudes, o seu comportamento. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Quer dizer, nós, quando estudamos os fluidos, nós vamos encontrar lá no capítulo 14 da Gênese que os fluidos de natureza diversa, eles são incompatíveis, eles não se misturam, e que os fluidos salutares, os fluidos positivos, eles prevalecem sobre os fluidos negativos, sobre os fluidos deletérios, os fluidos dos quais emanam uma matéria deletéria, uma matéria prejudicial, né, de natureza inferior. Então, não precisavam se preocupar, diz aqui Aulus, nem com a emanação fluídica de natureza deletéria que emanava desse espírito, com aqueles fluidos, como o André Luiz descreveu, obscuros, né, e pestilentos que estavam dele sendo emanados. Por quê? Porque os fluidos positivos, os fluidos saudáveis, fariam com que esses fluidos negativos se desintegrassem. Quer dizer, não haveria risco para a médium, nem para a reunião, nem para ninguém que ali se encontrava no recinto. Então ele continua explicando. É por isso que cada médium possui ambiente próprio, e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas e combatidas pelas irradiações solares, e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Quer dizer, esse conflito fluídico, ou seja, esse embate de fluidos de natureza superior com fluidos de natureza inferior, eles acontecem, explica Aulus, cotidianamente aqui na Terra, porque é da natureza do planeta. O planeta tem um planeta de espíritos inferiores, mas que tem alguns espíritos, não é um planeta primitivo, já passamos dessa fase. Então tem alguns espíritos, exato, resumindo, é isso aí, é a luta do bem contra o mal. Tem espíritos dos quais emanam fluidos salutares. Então essa luta diária, como diz Realiza, do bem contra o mal, é um cotidiano, faz parte da vida do planeta, né? Então, diariamente, explica Aulus, essas energias superiores desses espíritos mais elevados que nós temos aqui na Terra, embora não sejam a maioria, eles fazem com que esses fluidos deletérios, esses fluidos de natureza inferior e prejudiciais, que emanam dos espíritos mais inferiores, sejam repelidos. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, à afeição de descarga elétrica. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é companheira ideal para o auxílio desta hora. Ou como disse Jesus, né? Quem precisa de médicos são os enfermos. Então, um espírito desse nível de sofrimento, né, desse nível de desequilíbrio psíquico e mental, ele precisa realmente ser tratado, precisa receber a influência de um outro espírito de padrão mais elevado, de padrão superior, para que possa ajudá-lo, né? Se ele for atendido por um espírito em situação tão inferior quanto a dele, ou um pouco melhor talvez, o atendimento não será aquele desejado. Por isso,
face à gravidade da condição espiritual desse espírito que ali estava, foi designado então que a médium mais moralizada, a médium mais adiantada, é que o atendesse, que servisse de instrumento mediúnico para ele. E nós vamos ver mais adiante por quê. Porque, como disse Jesus, quem precisa de médico são os enfermos e não os sãos. Indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Clementino era o espírito dirigente da reunião, era o diretor espiritual da reunião. Quer dizer, a médium estava bem, nem precisou do atendimento da direção espiritual. Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo a parou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Quer dizer, ela ajudou o espírito a que ele tomasse posse do seu corpo físico para que dele fizesse uso como seu instrumento, como seu aparelho mediúnico. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium colocando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro mediúnico, ou seja, começou então a ligação mediúnica. O espírito foi então ligado ao cérebro, ao aparelho cerebral da médium, para que ele pudesse fazer uso de seu aparelho fonador e se manifestar através da palavra. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva com que o hóspede infortunado, para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Quer dizer, então, ele estava então sob controle da médium, né? A médium tinha absoluto controle sobre as suas ações, sobre as suas manifestações. Quer dizer, por quê? Porque era uma médium de alto padrão moral. Então, ela controlava o espírito. Isso é importante na reunião mediúnica, que o médium tenha essa prática, né? Tenha essa vivência, ele saiba controlar o espírito, né? Não deixar que o espírito domine a situação, né? Faça o que quer, queira, grite, diga palavrão, dê soco na mesa. É preciso que o médium policie a ação do espírito, mas isso só em primeiro lugar, com a prática, né? Tem que ter muita prática e também tem que ser um médium com um padrão de comportamento na sua vida privada, na sua vida perante a instituição, um padrão elevado, padrão moralizado, para poder ter essa autoridade moral, porque a natureza dessa autoridade é moral, não é uma autoridade que derive da força, que derive da condição física, né? Então ela estava ali com o espírito sob seu absoluto controle. Projetava de si estiletes de treva, que se fundiam na luz com que Celina, a alma, o rodeava, dedicada. Tentava gritar impropérios. Olha só, tá vendo? O espírito estava ali, como ele diz, com estiletes, né, com armas, querendo, ou seja, mostrando armas,
que Celina desintegrava com a sua luz e querendo inclusive proferir impropérios, xingamentos, mas não conseguia, porque Celina o tinha sob controle, como nós dissemos. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, deixa eu ver aqui, a médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Quer dizer, ela, como eu disse, estava ali exercendo um papel policiando a manifestação do espírito. E ele dizia: eu sou José Maria. Chamava o visitante irritadíssimo, enfileirando outros nomes com evidente intuito de lançar importância sobre sua origem, né? Aqueles nomes que os nobres tinham, né? José Maria de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferia junto de nós. Quer dizer, então ele, quando chegou agressivo, com palavras de pouca elevação, né? Com xingamentos, mas ali agora, sob controle da médium, ele já estava com um comportamento diferente. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não se obtei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento. Quer dizer, então ele estava ali à vontade para usar o aparelho, mas sob o controle de Celina. A mediunidade falante em Celina era diversa? Indagou André Luiz. Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho. Eugênia foi a médium que deu a manifestação que nós estudamos em capítulos anteriores. Por que a primeira se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada à tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidado de mãe? Porque numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança? Pergunta André Luiz. Desculpando-nos a condição de aprendizes, Aulus passou a esclarecer-nos, enquanto Clementino e Raul Silva, que eram os dois, o Clementino era o dirigente espiritual e Raul Silva o doutrinador, né, o esclarecedor, amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras, melhor dizendo, de incentivo ao bem. Quer dizer, então, Aulus então vai explicar aquela situação que André Luiz indagou, né? Como é que Celina agia, conseguia controlar o médium e o tratava daquele modo, né? Como uma verdadeira mãe. Celina, explicou o bondoso Aulus, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na acessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Quer dizer, então Celina era uma médium de tal modo já desenvolvida, né, e de tamanha grau de moralidade, que ela se desligava do corpo físico como uma sonâmbula perfeita. A gente sabe que o sonambulismo é um sono mais profundo, é um sono em que onde há um desprendimento maior do espírito em relação ao corpo físico.
Então, Celina, na condição de médium sonambúlica, ela se desprendia do corpo físico e deixava aquele corpo à disposição do espírito, né? Ela tinha uma facilidade, se desprendia totalmente. O espírito sequer precisava do seu auxílio para poder se comunicar. Lisa, é como que um desdobramento, né? Ela deixa o corpo físico, ela se desdobra, né? Ela deixou o corpo físico, saiu do corpo, ficou ali ao lado, enquanto o espírito estava usando o seu corpo físico, né? Como se estiver como de posse do seu corpo físico para poder então dar a sua manifestação. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Quer dizer, o espírito ele estava se sentindo mais à vontade porque Celina o deixava à vontade, embora, como nós dissemos, sempre vigilante, sempre observando a manifestação, o que o espírito ia fazer, né? O uso que esse espírito ia dar ao instrumento mediúnico, através da sua autoridade moral. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ele se exprime, qual se fora frágil protegido. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, deixa eu ver aqui, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Isso a gente aprende também no Livro dos Espíritos, né? A autoridade que o espírito mais elevado exerce sobre aquele que lhe é inferior é uma autoridade irresistível. Então, José Maria, nesse espírito dementado, não tinha como resistir à autoridade moral de Celina. Permanece assim agressivo tanto quanto mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda nos domínios do espírito, né? É isso que nós acabamos de dizer, né? A autoridade do espírito mais elevado, ela é uma autoridade moral irresistível. Não há como um espírito inferior se rebelar contra essa autoridade moral. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Quer dizer, ele não tinha mudado ainda a sua posição, né? A sua sintonia mental, o seu estado mental, melhor dizendo. Ele continuava revoltado, continuava com aqueles pensamentos todos. Só que estava ali controlado, ele estava ali cerceado pela autoridade moral de Celina. Então ele tinha que aceitar aquela situação, não podia se manifestar de outro modo, porque era pela autoridade moral que Celina tinha sobre ele. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. Quer dizer, o doutrinador quando estava ali evoluindo nos seus esclarecimentos. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas restas de luz. Quer dizer, começava aí então todo esse atendimento, esse socorro espiritual a surtir algum efeito. Bom, nós estamos, o nosso tempo estourado, mas já vamos terminar, vamos mais, no máximo 10 minutos. Ok, o Elô? Né, Lisa? Mais 10 minutos a gente termina, tá? Para a gente não deixar. Então vamos seguir. Quer dizer, a doutrinação, sem dúvida, era uma doutrinação difícil, né? Era uma doutrinação, um espírito que chegou, o modo como esse espírito se apresentou ali, tamanha a sua perseverança, né, nessas ideias do mal, de perturbação, era um trabalho árduo para o doutrinador, mas começava a surtir efeito. Embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Perguntou Hilário, né?
se ela não iria se recordar daquilo tudo ali, das manifestações daquele espírito, que ela se encontrava lá dormindo, né, em estado sonambúlico. Se era quando despertar o que o espírito disse com o seu aparelho físico. Se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Quer dizer, não teria nenhuma utilidade, né, para Dona Celina se lembrar daquilo que o espírito estivesse ali manifestando. Indubitavelmente, ponderou meu colega, observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, foi o caso da Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo, em qualquer circunstância menos agradável, não seria preferível às faculdades de Dona Eugênia? Quer dizer, não fosse Dona Celina, essa médium já tão tarimbada, né, desenvolvida, senhora de si, do seu ofício, pergunta a Hilário se não seria preferível então deixar com a outra médium, que embora não fosse tão desenvolvida como Dona Celina, poderia exercer o controle mais de perto. E Aulo responde, sim, você tem razão, o sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Eram médiuns que tinham aptidões diferentes, né, Elisa? Estavam em estágios diferentes, né? Celina já é uma médium mais desenvolvida, uma médium com maiores conquistas morais, então a sua autoridade moral não era preciso ser exercida ali de perto. Ela mesmo à distância conseguia controlar a manifestação do espírito dementado. Pois é, tem mais controle. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas se fosse o contrário, se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium. Nesse caso, redarguiu o paciente interlocutor, Celina seria naturalmente controlada. Quer dizer, se fosse um espírito que tivesse fosse intelectualmente superior a médium, né, os dirigentes espirituais da casa estariam atentos, né, estariam como que controlando a manifestação. No caso, não se fazia necessidade, porque Celina era uma médium que por si só, pela sua autoridade moral, podia cuidar da situação sozinho. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. Isso aí é o que nós estávamos dizendo. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Quer dizer, então, se fosse um espírito moralizado, intelectualmente mais desenvolvido e, além de tudo, também bem moralizado, como são os espíritos orientadores que comparecem nessas reuniões, então a médium pode deixar a coisa correr sem maiores preocupações, porque sabe que se trata de um espírito de elevação, um espírito que vai trazer algo construtivo, algo positivo. Ele continuou. O instrutor ia continuar, mas Clementino
solicitou-lhe o concurso para a remoção de Zé Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Quer dizer, então, o dirigente espiritual viu que não precisava mais a manifestação do Espírito, que ele já tinha iniciado, direcionado a sua transformação para no outro sentido, né? No sentido da sua transformação. Começava já a aceitar a prece, já estava sensibilizado pela doutrinação que recebeu. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Ou seja, ele foi levado para ser tratado no mundo espiritual numa organização socorrista, porque já a essa altura, após essas manifestações, após essa doutrinação que ele recebeu, ele já estava receptivo ao tratamento, a um tratamento que certamente o levaria a vencer essa situação de inferioridade com que ele chegou ali na casa espírita, né? Ele foi então recolhido, encerrou-se a manifestação e ele foi recolhido pelos espíritos assistentes da reunião, que o levaram para uma organização socorrista do mundo espiritual, certamente algum sanatório, uma casa de repouso, né, que existe no mundo espiritual, alguma instituição de tratamento espiritual, enfim. Ok, gente? Bom, então com isso nós concluímos esse 8º capítulo. Vamos então, queria agradecer mais uma vez, eu que agradeço, Lisa, agradecer a companhia de vocês durante o nosso estudo e até uma próxima vez, se Deus quiser. Vamos voltar agora a palavra para a nossa amiga Elô, que vai fazer então o encerramento da nossa reunião. Mais uma vez, obrigado a todos e boa noite. Oi, Sérgio, nós que te agradecemos, né? É bonito a gente ver nessas horas, né, a capacidade de médium, porque a gente vê que é o estudo, mas também o lado mesmo da moralização, né? Daquele médium que se coloca ali com amor, com compaixão, né? Que tem aquele sentimento de humildade, de se ver como instrumento nesse trabalho, e tudo isso faz com que ele fique ali naquele momento apto a dar passagem, né, para que esses amigos que às vezes se encontram do outro lado possam assim transmitir as suas experiências como exemplo. A gente viu muito isso no livro Céu e Inferno, né, onde tem vários relatos que nos ajudam, porque esses relatos aí servem para que a gente reflita, para que a gente pense um pouquinho, né, e também o lado da espiritualidade que percebe nesses irmãos aí de tantas crueldades de existências, né, que foram vindo cometendo, o momento certo para que esse socorro se chegue. Então é muito bonito, né, os relatos que André Luiz nos traz, e esses momentos assim servem para que a gente reflita para a nossa transformação, para a nossa modificação aqui. Então a gente agradece a você pelas colocações, a espiritualidade amiga que com certeza lhe deu suporte, né, lhe deu amparo nesse momento. E agradecidos vamos assim elevar a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais essa prece, sempre agradecendo a André Luiz, a Deus, Pai amoroso, a Jesus, com todo o seu amor que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, nesse corpo hoje, Pai, para que assim possamos, nessa nossa caminhada, nesse nosso esforço, né, termos assim essa modificação, para que um dia nos tornemos também melhores. Que a espiritualidade amiga possa assim nos envolver, mas que nós possamos nos colocar como instrumentos, Pai, habilitados para auxiliar sempre ao nosso próximo, aos nossos familiares, aos nossos amigos, auxiliar, enfim, Pai querido, sempre, sempre. Que a espiritualidade amiga possa nos abençoar a nossa equipe Espiritismo.net, abençoar a todos os irmãos desencarnados que ainda se encontram iludidos, né, aprisionados
aos erros do passado. Que eles possam, assim, nesse momento, receber esse conforto através dessa prece, que seja, assim, uma luz a clarear seus pensamentos e corações, que haja, assim, uma modificação neles, uma brecha, Pai, para que a equipe espiritual possa, assim, socorrê-los, que eles se permitam serem ajudados. E assim, Pai querido, agradecidos por toda essa oportunidade, te rogamos a permissão para que possamos, assim, encerrar o nosso estudo desta noite, mas lembrando sempre que já iremos descansar o nosso corpo físico, que nós encaminhamos o nosso corpo espiritual nas mãos dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, para que possamos estudar cada vez mais, nos esclarecermos assim nas esferas espirituais também. Obrigada, Pai querido. Abençoando a todos nós, pedimos então a tua permissão para encerrarmos o estudo desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Graças a Deus.